poder compartilhar convosco a palavra do Senhor. Queria convidá-los a podermos ficar de pé e podermos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, e vamos ler os versículos 13 até ao versículo 17. Este é um texto bastante conhecido, mas é um texto que eu queria partilhar convosco nesta manhã para que nós pudéssemos refletir acerca de algumas verdades que ele contém. Mateus, capítulo 3, versículos 13, até ao versículo 17. 3:13 a 17. Dar algum tempo para que todos possam encontrar. Penso que já está. Vamos fazer então a leitura deste tempo. E diz o seguinte: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o disse ao dia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Até aqui a palavra do Senhor. Tenham a bondade de vos sentar. Meus queridos irmãos, este texto fala-nos do ungido do Senhor. Por 30 anos, aproximadamente, Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens, como nos diz em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, e que nós tivemos a oportunidade de estudar esse texto, ouvir esse texto há 15 dias atrás. Estes foram anos da sua preparação. Agora, no entanto, havia chegado o tempo em que ele iria emergir para o ministério público, para a sua vida. Então, ele foi para sul para se juntar às multidões que corriam para ouvir João Batista e ser batizado por ele. E hoje nós vamos recordar o batismo de Jesus, que tinha um dos seus objetivos, que era identificar Jesus publicamente como ungido do Senhor. E há algumas verdades que eu gostaria de partilhar convosco nesta manhã. A primeira é que Jesus se submeteu ao batismo. João Batista foi o antecessor de Jesus, isto é, veio antes dele a fim de preparar o caminho para o povo o receber. Na semana passada tivemos a oportunidade de ouvir em Lucas sobre o ministério de João Batista aqui nesta igreja. Mas no desempenho da sua missão, João pregava sobre a vinda do reino de Deus. Exortava o povo ao arrependimento e batizava aqueles que, confessando os seus pecados, se revelavam desejosos por receber o reino vindouro. João é frequentemente chamado o precursor de Jesus. Ele exortava o povo ao arrependimento e batizava aqueles que, confessando os seus pecados, se revelavam desejosos de receber esse reino vindouro. João é frequentemente chamado de precursor porque, em cumprimento de uma promessa de Isaías, ele foi enviado adiante para preparar o caminho para o Senhor, como nos diz em Marcos 1:3, a voz que clama do deserto. É interessante que todos os 4 evangelhos se referem ao seu ministério e assim reconhecem a sua importância. Mas qual era a mensagem de João? A mensagem de João era: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, como ele diz aqui em Mateus, no capítulo 3 e no versículo 2. A mensagem de João era o arrependimento e o batismo era o seu sinal. João não só pregou o arrependimento antes da vinda do Senhor, como também ilustrou a sua mensagem, ou esta mensagem, com o batismo. Estamos recordados de, na semana passada, o pastor ter referido no seu sermão em Lucas que pessoas vinham para receber o batismo e era evidente que precisavam de perdão. E chamou-os a alguns de raça de víboras e recusou batizá-las, porque não viu qualquer evidência de arrependimento nesse grupo de pessoas. Sem uma mudança de coração, o batismo teria sido uma farsa.
porque o ato de mergulhar e ser levantado das águas em si mesmo não tinha nenhum valor. Como também hoje não o tem. O batismo só tinha sentido e conteúdo quando era sinal de arrependimento genuíno. É o arrependimento e não o batismo a condição para que haja perdão. Quando um gentio se tornava judeu, um dos requisitos era um tipo de batismo. O gentio mergulhava-se a si próprio dentro da água como parte dos ritos de iniciação no judaísmo, na qualidade de prosélito, ou seja, alguém que não era naturalmente judeu ao tornar-se judeu. O batismo de João era diferente desse batismo de prosélitos, pois o dos prosélitos partia do princípio que os gentios estavam fora e que precisavam de ser batizados para ficarem dentro. O batismo de João partia do princípio de que todos precisavam do arrependimento para estarem dentro. Por outras palavras, o Messias, o Salvador prometido, que era Jesus, estava a chegar para inaugurar o seu ministério. E a fim de estarem prontas para a sua chegada, as pessoas deviam arrepender-se e receber o batismo de arrependimento de João para o perdão dos seus pecados. Não era um ritualismo qualquer, mas tinha um significado especial que o ligava ao advento do reino de Deus. E era feito por ordem do próprio Deus. Muitos responderam ao seu apelo e, confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Era chamado batismo para o arrependimento, um compromisso solene que a pessoa assumia de aceitar o reino de Deus que estava a chegar. Carregava consigo o simbolismo de que a pessoa se reconhecia pecadora e não merecedora do reino de Deus, e por isso mesmo se arrependia para recebê-lo quando o reino de Deus chegasse. O ministrante foi João, um pouco mais velho do que Jesus, que iniciara o seu ministério havia pouco. E João batizava na região próxima ao Jordão, na direção de Jericó. E foi a esse lugar que Jesus veio da Galileia para se submeter ao batismo. A primeira verdade que eu partilhei convosco foi esta, de Jesus se submeter ao batismo. A segunda verdade que nós encontramos aqui, nos versos 14 e 15, foi a oposição de João. Inicialmente, João opôs-se a esta ideia, porque vendo o batismo uma confissão pública de arrependimento e vendo em Jesus uma vida de total justiça e santidade, não havia necessidade de o batizar. João sabia que a vida de Jesus era reta, sabia que Jesus não tinha pecado de que se arrepender e o seu perdão de justiça já era o reino de Deus, que o reino de Deus estabelecia. E João também sabia que ele era inferior a Jesus, indigno dele, e por isso recusava-se a batizá-lo. E nós tivemos a oportunidade de ver isso na semana passada, quando João disse que era indigno de desapertar as correias das sandálias de Jesus. E não foi por acaso que ele foi buscar essa ilustração, porque um aluno de uma escola que seguia o mestre era costume fazer alguns serviços a esse mestre. Mas um dos serviços mais indignos era descalçar ou tirar as correias das sandálias, que só era feito por um servo. E João coloca-se nessa posição diante de Jesus. O batismo de João e o batismo cristão que hoje praticamos aqui são ambos símbolos, mas não são iguais. O batismo de João era uma preparação para a vinda de Cristo e o seu juízo. A simbologia do batismo de João tinha as suas raízes nos rituais de purificação do Antigo Testamento, no batismo que era administrado aos gentios prosélitos, que aderiram à fé e à cultura judaica, tornando-se parte do povo de Deus de maneira genuína. O batismo cristão, por sua vez, é um sinal de identificação com Jesus, indicando um relacionamento pessoal
com Cristo, que já veio, e veio para dar a sua vida por mim e por ti na cruz. Porque Ele é justo e santo, mas eu não. E o irmão e o amigo aqui presente também não. Assim, como o batismo hoje, nós simbolizamos esta identificação do crente, aquele que já crê em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Com Cristo na sua morte e na ressurreição, como se fosse uma coreografia em que queremos anunciar que morremos com Cristo, mas com Ele também ressurgimos para uma vida completamente nova e abundante. João não queria para ele. Não havia sentido em batizar o justo. Mas Jesus demoveu da sua objeção quando respondeu: porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus tinha que se submeter a todas as exigências da lei de Deus para Israel e identificar-se com aqueles cujos pecados ele tinha vindo carregar. O Evangelho é Deus chegando-se a nós sem o merecermos. E o batismo de Jesus também. O seu batismo anunciou que ele viera tomar o lugar do pecador, sujeito ao juízo de Deus. E nesse sentido é que ele foi batizado por João, para cumprir toda a justiça. O cumprimento da justiça por inteiro importava a ambos, e por isso João devia batizar Jesus. A justiça é manifestada no cumprimento dos deveres, e o dever de João era batizar Jesus. O dever de Jesus era de submeter ao batismo, identificando-se conosco, para que pudéssemos nós identificarmos com ele. Mas há uma terceira verdade que eu gostaria de partilhar convosco ainda nesta manhã, e que vem nos versículos 16 e 17, que é a confirmação de Deus. Pelo batismo é que Deus apresentou Jesus ao mundo como o seu Filho amado. Ainda hoje existe esta analogia com o batismo do crente. Ainda hoje é através do batismo que nós somos apresentados ao mundo como filhos de Deus por adoção e nos relacionamos fortemente com o reino de Deus, ou formalmente com o reino de Deus, perdão. A aprovação de Deus fez-se de duas maneiras. A primeira foi a aparição do Espírito Santo e a segunda foi pela voz de Deus. Quando Jesus se ergueu das águas batismais, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba e uma voz clamou: este é o meu Filho, em quem me comprazo. Estas palavras uniram dois textos do Antigo Testamento. Este é o meu Filho, que ecoa o Salmo 2:7, em que Deus declarou que o rei Davídico era seu filho. E em quem me agrado, que ecoa Isaías 42:1, no qual Deus declarou o seu prazer no seu servo. E Jesus foi declarado Filho de Deus, mas também servo. Estas profecias eram conhecidas e consolavam o coração daqueles que tinham expectativas messiânicas, daqueles que há muito aguardavam pelo Messias, o Salvador. E de uma forma bela, no batismo de Jesus, nós podemos ver as três pessoas da Trindade em perfeita harmonia: Jesus o Filho, Deus o Pai e o Espírito Santo o Consolador. Há algumas ideias que nós temos acerca do batismo e que se vão formando. A primeira é acerca da forma do batismo. E no versículo 16 nós vemos que, sendo Jesus batizado, ele saiu logo da água. Além do batismo, da palavra batismo significar mergulho, literalmente em grego, a palavra aponta claramente para o facto circunstancial de que Jesus foi imerso. Senão, ele não sairia da água. Muito dificilmente Jesus poderíamos defender que ele tinha sido batizado por qualquer
outra forma com esta descrição da palavra de Deus. Outra ideia que nós temos é que será que qualquer pessoa pode ser batizada? Isso não é verdade. O Evangelho são as boas novas. Não somente do que Jesus fez através da sua morte e ressurreição, mas também pelas consequências que oferece. O perdão dos nossos pecados para apagar o passado e o dom do Espírito para nos tornar novas pessoas. Juntas, elas representam a salvação, a transformação e a libertação já ocorridas, internamente em cada um de nós, e ambas são publicamente simbolizadas pelo batismo. O Evangelho exige uma conversão radical do pecador para Cristo. E essa mudança é caracterizada interiormente por uma atitude de arrependimento e fé, expressa exteriormente pelo batismo. Quem crê, seja batizado. É o que ensina a Escritura, como nós ouvimos o pastor esta manhã. Quem crê. Alguns dizem que o batismo é desnecessário para o crente. O próprio Jesus foi batizado e incluiu a ordem do batismo na sua grande comissão, que nós podemos ver em Lucas 28:19. O crente não se pode furtar dessa prática do batismo. O homem deve se unir ao discipulado de Jesus formalmente pelo batismo, seguindo o exemplo de Jesus e na sua ordem em Mateus 28:19, também conhecido pela grande comissão. Outra ideia que nós devemos guardar é que o batismo não salva. Se o batismo salvasse, então Jesus teria cometido uma farsa ao ser batizado, fazendo algo que era completamente desnecessário. O batismo é simbólico. É um sinal externo que vem na consequência de um facto que aconteceu na vida da pessoa. Aquilo a que nós chamamos de conversão e que é o arrependimento de uma vida de pecado e a adoção de uma vida onde Jesus é o seu Senhor e Salvador. Jesus não tinha que se arrepender, mas publicamente declarava aceitar a sua vida e já praticava a justiça de Deus. A fé antecede ao batismo. O que crê é que deve ser batizado. Por isso, estes irmãos hoje não estão a ser ou não foram batizados para serem salvos ou para poderem ir para o céu. Eles foram batizados porque já são salvos e já vão para o céu. E querem que todos saibam disso. Ao submeter-se ao batismo, Jesus deu uma prova de disciplina pessoal. Ele, o Senhor, o Messias e o próprio Filho de Deus, humildemente se submeteu à vontade do Pai, dando-nos uma lição solene. Através deste ato, Jesus demonstrou claro e sem deixar qualquer dúvidas, que o mais importante é obedecer a seu Pai e cumprir o que vem nas Escrituras. Cumprir toda a justiça foi o propósito de Jesus no seu batismo. Que seja também este o nosso propósito em toda a nossa vida. Cumprir toda a justiça, obedecendo à vontade de Deus e sabendo que Jesus já fez por nós aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer. Jesus é o Filho amado de Deus, em quem Ele tem muito prazer. Jesus é o próprio Deus e Senhor que fez o homem e que se identificou comigo, que deu a sua própria vida por mim para me resgatar da minha miséria e destruição. O inferno existe. E era aquilo que eu merecia. Era que o irmão e o amigo aqui presente também merecia. Mas o céu também existe. E através de Jesus nós podemos ter acesso a Ele. Aleluia! Que Deus seja louvado. Hoje é um dia de festa na nossa igreja. Alegremos-nos porque a família cresce. Alegremos por cada um dos irmãos e pelo seu batismo que anunciam a toda a gente que Jesus é o seu Senhor e Salvador.
Hoje também pode ser um dia de festa no seu coração, na sua vida, na sua casa. Se ainda não entregou ao Senhor Jesus, se ainda está perdido e sem salvação, hoje é o dia em que se pode arrepender dos seus pecados. Reconhecer que Jesus é o único Salvador e colocar nele a sua fé e a sua esperança para a vida eterna. Que possa ser também o dia da sua salvação. Quando olhamos para este texto, nós vemos a palavra de Deus para o seu Filho. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Depois destas palavras, Jesus vai para o deserto e vai ser tentado por Satanás. Nós vamos começar mais uma semana de trabalho para uns, de escola para outros. Mas eu gostaria que estas palavras pudessem ecoar e que fossem uma verdade na nossa mente e no nosso coração. Nós não sabemos que deserto vamos atravessar, mas uma coisa sabemos: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Que isto possa ser uma realidade para cada um de nós. E no que quer que nós estejamos a fazer, que nos lembremos destas palavras de Deus para atravessar qualquer deserto que se ponha no nosso caminho. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Queridos irmãos, vamos nos lembrar disso. Vamos nos lembrar do nosso Deus. E aqueles que ainda não têm nesta frase a realidade, que possam hoje mesmo entregar a sua vida a Cristo e que hoje mesmo possam ouvir estas palavras. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém.